O almirante Alvin Halsey, do Comando Sul dos Estados Unidos, está no Brasil. Ele se reúne hoje com o comandante do Exército, o Tomás Paiva. Isso vem num entorno com muito para discutir. Uma conta ligada ao governo dos Estados Unidos publicou, no dia em que ele chegou ao Brasil, ontem, uma recompensa de 10 milhões de dólares sobre informações quanto ao Hezbollah na América do Sul. O Hezbollah é um grupo terrorista libanês que, documentadamente, tem laços com organizações criminosas brasileiras, incluindo o Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, que estiveram na mira de enviados dos Estados Unidos ao Brasil recentemente. A gente fala disso e de uma reviravolta política na Europa. No final de semana, houve eleições em Portugal, Polônia e Romênia, com uma tendência que vem se confirmando nos últimos anos. Goste-se ou não deles, forças políticas conservadoras, muito céticas quanto à União Europeia, têm ganhado mais e mais força no continente, o que isso significa para esses países nos quais essas forças ganham protagonismo e para a Europa como um todo. A gente vai explorar isso e mais hoje. Começamos com nossas manchetes do Brasil e do mundo, e fica já o convite a todos também para que curtam, comentem, compartilhem. Cada curtida ajuda essa live a alcançar mais pessoas, e agradeço imensamente ao público que tem nos acompanhado. Muito bem, a gente começa falando de Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que a Rússia e a Ucrânia iniciarão negociações imediatas por um cessar-fogo. A gente fez uma cobertura completa a respeito do assunto que você conferiu aqui no canal ontem. A gente tem novamente a publicação dele que a gente cobriu anteriormente aqui do lado. Agora a gente tem novas atualizações a respeito do que aconteceu desde então. Putin agradeceu o apoio americano às tratativas diretas, mas ressaltou que ainda não há acordo. Trump avisou que pode abandonar o processo se não houver progresso. Zelensky afirmou que as negociações por um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia seguem lentas, e ele acusou Moscou de ganhar tempo para manter a guerra. Apesar desse anúncio sobre a retomada dos diálogos, as autoridades europeias mantêm ainda uma postura bastante firme quanto à Rússia e quanto a concessões. É nesse contexto que a gente tem também o seguinte: a União Europeia, em resposta, aprovou nesta terça-feira um novo pacote de sanções contra a Rússia. Um novo pacote de sanções. A Rússia já é o país com mais sanções no mundo, são mais de 24 mil. Agora, como já foi ameaçado antes do telefonema de ontem entre Trump e Putin, vem mais. Isso se foca em navios da chamada Frota Fantasma. Bem, fazer com que uma sanção prevaleça não é nada fácil, exige muita fiscalização e, a depender do tipo de coisa, exige muita mão de obra. A Frota Fantasma russa são navios que passam pelos radares, passam por baixo da sinalização, por baixo da fiscalização, carregando bens que podem ter sanções sobre ele de e para a Rússia. Outras sanções também incluem punições por violações de direitos humanos. O bloco europeu afirmou que novas ações estão sendo preparadas caso a guerra continue. Vale a pena a gente acrescentar que, quando se fala de frotas fantasmas e de sanções sobre a Rússia, o petróleo e o gás são uma questão premente nisso, e as exportações de petróleo e gás, como uma fonte de financiamento, também ficam na mira de sanções de países ocidentais. Vai ter uma cúpula do G7 no Canadá vindo adiante, esse deve ser um dos temas: petróleo e gás e o financiamento russo da guerra. A gente acrescenta ainda que o Reino Unido também anunciou novas sanções contra a Rússia, atingindo setores militares, financeiros e de energia. Entre os alvos, além dos mesmos navios sancionados pela União Europeia, estão empresas ligadas à produção de mísseis e bancos que podem ajudar Moscou a driblar as restrições impostas, então, por essas medidas do exterior. Falando da Europa, a gente parte para uma questão da Organização Mundial da Saúde, questão global. Membros da Organização Mundial da Saúde aprovam, nesta terça-feira, um acordo global para reforçar a prevenção e resposta a futuras pandemias. Isso por países da Europa junto à Organização Mundial da Saúde. O tratado pandêmico tem sido tópico de debate. Há reuniões quanto a ele mais recentes, mas ainda sem muitas atualizações disponíveis ao público. Esse tratado agora garante que países compartilhem amostras de vírus, que países que compartilharem, melhor dizendo, amostras de vírus tenham acesso a testes, medicamentos e vacinas, dos quais 20% serão destinados à OMS para beneficiar nações mais pobres. O tratado não prevê sanções a países que não cumprirem, e os Estados Unidos decidiram não participar da fase final desse processo. Esse é um ponto importantíssimo, porque quando começava-se a discutir o tal do tratado pandêmico e uma nova configuração sobre como a Organização Mundial da Saúde lidaria com pandemias futuras, uma das grandes preocupações é que a OMS tivesse uma autoridade de interferir na soberania de diferentes países e nas suas respostas a futuras crises sanitárias. Até agora, pelos detalhes que se tem disponíveis e até pelo mau impacto que isso causou, a gente aguarda para ver o que se concretiza ou não em termos disso.
A China anunciou que vai destinar mais 500 milhões de dólares à Organização Mundial da Saúde ao longo dos próximos 5 anos. Os Estados Unidos costumavam ser o principal financiador. Sob Donald Trump, eles se removeram da Organização Mundial da Saúde, uma medida que a Argentina também seguiu. Apenas em 2024, porque demora algum tempo, claro, para sair, acontece agora sob esse novo governo, apenas em 2024 a contribuição dos Estados Unidos atingiu 1 bilhão de dólares. Então, se a China fala de 100 milhões por ano ao longo dos próximos 5 anos, os Estados Unidos pagavam 10 vezes mais, mas muito em breve não pagarão mais. Já foi anunciada a saída, que deve ser efetiva. Esse ano ainda deve ter a permanência, mas, claro, demora algum tempo dilatado para que isso ocorra, mas em breve os Estados Unidos fora de fato. Falando dos Estados Unidos, os Estados Unidos fizeram nesta segunda-feira a primeira deportação voluntária. A pauta da imigração foi, claro, tópico de campanha de Donald Trump. Hoje a gente noticia uma deportação voluntária. Foram 68 imigrantes de volta para Honduras e Colômbia. Voos de passageiros receberam cartões com $1.000 do governo americano. No voo, melhor dizendo, os passageiros receberam $1.000 do governo americano e a promessa de que vão poder solicitar entrada legal no futuro. A medida de autodeportação também é parte da estratégia de Trump para aumentar as deportações e oferecer também um benefício por isso, a possibilidade de depois imigrar legalmente e algum tipo de benefício financeiro. Apesar da novidade, existe alguma descrença pelas autoridades locais nos Estados Unidos de que muita gente vai aderir ao programa. Mas ainda falando de imigração, vale a pena dizer: a estratégia de Trump foi questionada judicialmente e agora, hoje, houve então uma vitória para Trump na Suprema Corte dos Estados Unidos. Hoje, a Suprema Corte autorizou o governo a suspender o status de proteção temporária para cerca de 350 mil venezuelanos. Isso poderia significar mais ondas de deportação em massa. Essa proteção temporária permitia que eles ficassem, por questão de crise na Venezuela, que eles ficassem legalmente nos Estados Unidos. Para os afetados, claro, o retorno ao país, à Venezuela, representaria risco de prisão. Por agora, a Suprema Corte mantém que eles poderiam, então, ser deportados. Nesse tópico da imigração, a gente cobriu anteriormente o CECOT, um centro em El Salvador, onde Bukele e Trump concordaram com envios de deportações de criminosos e havia mesmo acordos para que, bem, pelo menos o diálogo, pelo menos a promessa, quando os dois líderes se encontraram, de que houvesse a possibilidade, em algum momento no futuro, de pessoas não só salvadorenhas, mas de outro país, irem para El Salvador para cumprir prisão ali e ter algum tipo de acordo com os Estados Unidos. Se essa moda pega, a gente tem a seguinte notícia: autoridades e moradores da Guiana Francesa, nas fronteiras do Brasil, um território da França, aqui na América do Sul. Então, autoridades e moradores da Guiana Francesa criticaram o plano da França de construir uma prisão de segurança máxima para criminosos perigosos e militantes islâmicos aqui do lado do Brasil, na Guiana Francesa. Aqui na margem direita, a gente tem o ministro da Justiça da França, Gérard Darmanin, e o presidente interino da Assembleia Regional da Guiana, Jean-Paul Ferreira, que afirmou que o projeto representa uma guerra de confiança e distorce o acordo original, que previa apenas desafogar o sistema prisional. Para ele, é inaceitável. Inaceitável transformar a região num destino de presos. Fica aí, então, a estratégia que vem à tona na França. Ainda, no Brasil, a gente fala agora de STF. Hoje é o segundo dia de julgamento do Supremo Tribunal Federal da chamada trama golpista. Hoje são ouvidas testemunhas ligadas ao chamado Núcleo 3, formado por 11 militares e um policial federal. Muito disso sai para a imprensa apenas por meio de observadores, as transmissões não são liberadas, mas a gente continua acompanhando os poucos que vêm e aguardamos o final, aguardamos o desfecho. No Oriente Médio, a gente ainda acrescenta o seguinte: o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou na terça-feira que o país não pedirá permissão a ninguém para enriquecer urânio. Segundo ele, as exigências americanas são absurdas e não influenciam as decisões do país. Tem sido uma preocupação dos Estados Unidos. O Irã tem desenvolvido mais e mais urânio enriquecido. Agora, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, já passa de enriquecimento para mais de 60%. Para fins civis, seria apenas 20%, não muito mais do que isso. A preocupação dos Estados Unidos é que o Irã venha a ter uma bomba atômica. Claro, esse é um país considerado um patrocinador de terrorismo que fala sobre Israel como o pequeno demônio e os Estados Unidos como o grande demônio.